Vamos lá, retomando o estudo sobre noturnos, estamos na aula 2, né, desse livro de composições poéticas, letras musicais, de Tom Waits. E vamos começar já por Once Upon a Town, uma vez em cada cidade. Uma vez em cada cidade. Só queria ter um tostão para cada vez que me arrisquei e por cada um daqueles Romeus de segunda que se encontram nos romances. Dei comigo a pensar, na última vez que me deixei prender, sabendo que se fica preso pelo amor, uma vez em cada cidade. Bem, o eu lírico, né, dessa composição é um eu lírico provavelmente feminino, né, já que se relaciona com Romeus na segunda-feira, né, essa é a probabilidade maior. Quando nós visualizamos, né, os dois primeiros versos, só queria ter um tostão por cada vez que me arrisquei, nós vemos de imediato que esse eu lírico tem uma vida de aventuras e desprendimentos. Né? E essas aventuras, elas também são aventuras amorosas, né? Como se pode ver aqui no terceiro verso. E por cada um daqueles Romeus de segunda. Romeu aqui é uma clara referência a um Romeu e Julieta, né? É na verdade uma ironia, aquele amor idealizado, né? Mas que só dura até a segunda-feira. E já no final, né, dessa produção poética, né, ela é bem curtinha, ela diz bem assim: sabendo que se fica preso pelo amor uma vez em cada cidade. Aqui se vê o seguinte, né, que a liberdade só é possível na vivência marginal, na desistência da posse de dinheiro ou amorosa. Veja que se ela fica se preocupando com os tostões, ela fica presa, ela não se liberta. Por isso que ela diz, só queria ter um tostão por cada vez que me arrisquei. Ou seja, arriscar-se significa estar livre e viver diferentes vidas. E também se expor a cada aventura amorosa que aparece. Então, a liberdade ela só é possível fora desse desejo de concentração de capital. Só é possível na vivência marginal. E também só é possível se você não se deixa dominar por cada amor. Não, pelo amor. Né? Veja que a variação das cenas amorosas ocorre em cada cidade. Então ela não se prende pelo amor, nem se prende pelo capital. Então a liberdade só é possível dentro da esfera marginal, em que se ocorre uma desistência de posse, de dinheiro, ou uma desistência da posse amorosa. Próximo poema chama-se Train Song, ou A Canção do Comboio, certo? Eu vou ler e depois a gente vai analisar. Foi em East St. Louis que desisti na linha de Kansas City. Bebi todo o meu dinheiro que sempre pedi emprestado. Fui cair nas corridas. E a noite é negra como um corvo. Foi um comboio que me levou, um comboio que não me fará regressar. O que esvaziou os meus sonhos foi perder-me na estação como um campanário cheio de andorinhas que nunca tocam o sino.
E viajei eu 10.000 milhas para não trazer nada que mostrar. Foi um comboio que me levou. Foi um comboio que me levou. Um comboio que não me fará regressar. Lembro-me quando parti, sem sequer fazer as malas. Levantei-me e pus-me a andar, só com o que tinha vestido. Agora lamento o que fiz. Acabei sozinho. Foi um comboio que me levou, um comboio que não me fará regressar. Bem, mais uma ideia sobre a fuga, a viagem, a, a saída da própria identidade, né? Então foi logo na primeira, no primeiro verso, né? Foi em East St. Louis que desisti, né? Você vê aqui já a percepção sobre a fuga da própria identidade. Evadir de si é também evadir dos seus sonhos. Foi ali que eu desisti de tudo. Então, o que é que ele fez? Né? Ele bebeu todo o dinheiro, bebi todo o meu dinheiro que sempre pedi emprestado. A partir daí, ele vai perder toda a segurança pecuniária que já era frágil. Né? Ele escolheu ter uma vida marginal, não concentrar renda e ter uma fragilidade na sua segurança financeira. E nesse momento ele tem uma decisão ainda mais radical, né? Não quero mais essa cidade, vou fugir, vou pegar o comboio, vou viver errantemente e vou torrar todo o meu dinheiro em cachaça. Fui cair nas corridas. Isso aqui é uma clara referência ao Charles Bukowski, né? Há uma série de narrativas, principalmente em Notas de um Velho Safado, sobre o bêbado nas corridas de cavalo. E a noite é negra como um corvo. Né? Então, é negra porque é incerta, não tem claridade, não dá nitidez. E há também uma referência aí clara também dos gênios da literatura norte-americana, né? Corvo, né? Do Edgar Allan Poe. Ou seja, é negra e há uma espreita da morte, há um suspiro para a morte. Um determinado trecho dessa composição poética, ele diz exatamente isso aqui, ó. Lembro-me quando parti sem sequer fazer as malas. Levantei-me e pus-me a andar, só com o que tinha vestido. Aqui mais uma vez ele reforça a ideia do desapego de si, das posses, para poder autodestruir-se, libertar-se da identidade dos locais que o definem socialmente. Viver na errância é viver também sobre uma identidade mutante. Esquecer quem foi, esquecer seus sonhos, esquecer suas memórias. No entanto, muito diferentemente do que ocorreu no poema passado, né, uma vez em cada cidade, aqui há uma fala sobre um arrependimento. Agora, ou seja, no atual momento, lamento o que fiz. Acabei sozinho. Esse é o grande risco, né, de quem vive na errância, né? Por tantas pessoas já estarem habituadas às vivências padrão do sistema capitalista, ou às regras sociais, né? Ou até ter medo realmente de tentar ser livres, aquelas pessoas que o tentam acabam ficando incomunicáveis, ficando solitárias. E esse é o motivo exatamente do arrependimento desse eu lírico que pegou o comboio a partir da sua desistência em East St. Louis. Bem, vamos ver um outro poema, uma outra letra, né, que também gerou composição musical para Tom Waits, chamada Yesterday is Here, né, ontem agora.
mas que foi aqui traduzida como até que o passado volte outra vez, né? Vou ler. Até que o passado volte outra vez. Se queres dinheiro no bolso e um chapéu alto na cabeça, uma refeição quente à mesa e um cobertor na cama, por hoje vão ser só céus cinzentos. Amanhã virão as lágrimas. Terás de esperar até que o passado volte outra vez. Vou partir para Nova York. Vou apanhar o comboio. Se quiseres ficar para trás e esperar que um dia eu volte, por hoje vão ser só céus cinzentos. Amanhã virão as lágrimas. Terás de esperar até que o passado volte outra vez. Se te queres aventurar até onde acaba o arco-íris, terás de dizer adeus a todos os sonhos verdadeiros. É onde jazem as memórias. Que a estrada se abre para mim é com a lua a brilhar que eu quero que recordes, enquanto por esta noite desapareço. Por hoje vão ser só céus cinzentos. Amanhã virão as lágrimas. Terás de esperar até que o passado volte outra vez. Diferentemente, né, do poema que nós vimos agora há pouco, Canção do Comboio, Train Song, aqui há um discurso sobre a desistência dos sonhos de sucesso, né, que o prendem, ou seja, dentro de uma vivência no sistema capitalista, de uma forma completamente diferente. Veja que aqui há um elogio para a liberdade, há um elogio para a desistência desses sonhos que prendem o indivíduo. Vou retomar algumas passagens aqui. Se queres dinheiro no bolso e um chapéu alto na cabeça, uma refeição quente à mesa e um cobertor na cama, por hoje vão ser só céus cinzentos, amanhã virão lágrimas. Ou seja, se o indivíduo escolher o conforto e a segurança, ele praticamente está dizendo aqui, o eu lírico, os sonhos desse indivíduo serão frágeis, sem cor, sem vigor. Terás de esperar que o passado volte outra vez. Se o futuro desse eu lírico que escolheu a segurança e o conforto será de arrependimento, por não assumir o risco de se aventurar, então ele vai ter que esperar a chance de fugir voltar outra vez. A chance da fuga voltar outra vez. É isso que exatamente vem dizendo aqui, né? Se queres dinheiro no bolso e um chapéu alto na cabeça, uma refeição quente à mesa e um cobertor na cama, por hoje vão ser só céus cinzentos, amanhã virão as lágrimas, arrependimento. Terás de esperar até que o passado volte outra vez. A chance de fuga voltar outra vez. Veja que no poema do Train Song, o arrependimento é daquele que foge, larga tudo e fica sozinho. Aqui, o eu lírico que propõe a fuga para o indivíduo, né, que está querendo ficar, ou provavelmente até mesmo o leitor do poema, né, ele vai dizer que quem vai se arrepender é quem fica, porque não vai ter uma vida vigorosa. Vai ter uma vida domesticada e enfraquecida pela posse. Se a gente for comparar, né, tanto o Train Song como Yesterday is Here, né, nós vamos ver que no final das contas existe uma condenação do desejo. Tanto uma coisa como outra levarão o ser humano ao arrependimento. Ficar para obter posse, segurança financeira e segurança emocional tornam a vida do indivíduo mais frágil, sem vigor, sem capacidade de apontar diversas experiências, sem poder viver outras vidas, sem poder colorir a sua própria vida com experiências diversas. Mas
também fugir, tal como aconteceu no Train Song, significa dizer que você vai ficar sozinho, porque o padrão do comportamento humano é o conforto, é a aceitação, é a resignação num determinado padrão que lhe dê segurança. Segurança financeira, segurança emocional, né? Então, a solidão é daquele também que erra com a sua própria vida, que vive na errância. Então, existe uma sina de arrependimento, tanto de uma dimensão quanto da outra. Tratando-se especificamente desse poema, Yesterday's Here, até que o passado volte outra vez, né, nós não podemos chegar a essa constatação. Né? Na verdade, o eu lírico aqui está dizendo que o arrependimento não está do lado daquele que se livra das prisões, dos desejos e dos sonhos. O arrependimento está naquele que não consegue se livrar, isso sim. Ser livre significa desistir dos sonhos, que no futuro fortalecem a mediocridade da existência burguesa. A verdade é essa. Veja bem esse trechinho para a gente já partir para o próximo poema. Se te queres aventurar até onde acaba o arco-íris, terás de dizer adeus a todos os sonhos verdadeiros. É onde jazem as memórias. No próximo poema que eu escolhi para ler junto com vocês é o Virginia Avenue, certo? Mais uma composição que reflete o tema da viagem, do viajante que deseja uma sensação e não uma posse. Né? Muito a ver também com o que o próprio Tom Waits já colocou para nós, né? Sobre a ideia de que as suas músicas elas refletem mais a ideia de uma sensação, né? O que ele busca mais é uma sensação do que exatamente o elogio a uma ideia de posse. Virginia Avenue. Vou por Virginia Avenue abaixo em busca de alguém a quem contar o que passei. O Harold Club está a fechar, toda a gente regressa à casa que há de um pobre diabo fazer. Vou voltar para o meu carro, meter-me a caminho do quarto, dormir sobre a loucura que me dança na cabeça. Tem de haver um lugar melhor que este. A vida que levo dá comigo em doido. E deixem que vos diga que eu estou apenas a sonhar. A sonhar pelo crepúsculo lá dentro. Esta cidade acabou comigo. Já vi tudo o que há para ver. E tenho andado aqui às voltas. Mas não vou fazer barulho. Aponho um autocarro, um Greyhound. E ponho-me daqui para fora. Digam-me, que tenho eu a perder? Vou pela Columbus Avenue abaixo, todos os bares a fecharem. É já 1:15. Todas as cidades onde chego são como uma fechadura sem chave. Os blues que deixo para trás apanham-me logo a seguir. Bem, mais uma vez estamos falando sobre o tema, né, do viajante que deseja uma sensação, não propriamente uma posse, né, uma sensação diferente que arrebate o seu ideal de vivência, né, que o faça viver mais. Mas também estamos já de imediato, né, dentro da cena da solidão, da inevitável solidão de quem busca essa condição, que vimos já lá no Train Song, né? Ou seja, as pessoas que buscam a errância, elas estão buscando a diferença. A linguagem delas torna-se diferente da linguagem daquelas pessoas que não assumem uma vida não alternativa, que assumem uma vida convencional. Então, quase que irremediavelmente, a solidão é um traço que caracterizará a errância. Talvez o traço mais
antigo de errância seja exatamente a do peregrino, né? Ou do eremita ainda, né? Bem, mas vamos dar uma olhada logo nesse primeiro trecho para confirmar isso aí. Vou por Virginia Avenue abaixo em busca de alguém a quem contar o que passei. O Harold's Club está a fechar, toda a gente regressa a casa que há de um pobre diabo fazer. Então ele de imediato já não encontra uma cena a qual ele possa comunicar sua experiência. No decorrer do poema, né, você vai ter mais alguns trechos também bem interessantes. Veja. Vou voltar para o meu carro, meter-me a caminho do quarto, dormir sobre a loucura que me dança na cabeça. A vida que levo dá comigo em doido. E deixem que vos diga que estou apenas a sonhar. Nessa cena, né, da escolha da errância, né, a instabilidade emocional e o desencaixe do indivíduo na arrumação racional que organiza a sociedade é algo que o acompanha, algo que vão o acompanhar. Portanto, ser sonhador aqui, diferente de ser sonhador dentro do sistema capitalista que prevê o sucesso, a fama e os desejos de posse, são diferentes. Sonhar aqui significa atingir a plenitude da sua vivência na errância, vivendo de diferentes maneiras com experiências sendo acumuladas. Ser sonhador no sistema capitalista significa repetir sempre a mesma vivência para atingir o objetivo da acumulação de dinheiro ou da posse de outros objetos, ou do sucesso, da fama e por aí vai. Então, aqui, na verdade, uma fuga da rotina. Fugir da rotina também significa fugir da exploração. Mas, em contrapartida, o que haverá aqui é instabilidade emocional, já que a sua identidade terá que variar devido às experiências que ele se expõe, e haverá um desencaixe realmente, né? O eu lírico ele vai ser desencaixado dessa arrumação que racionaliza, né, a organização da sociedade capitalista. O sonhador aqui, nesse ponto, ele é um doido. Ele está desajustado ao sonhador dentro do sistema capitalista. A sonhar pelo crepúsculo adentro, a ideia do crepúsculo, né, também como algo incerto. Bem, e aí no finalzinho do poema ele vai dizer bem assim: apanho um alto carro, Greyhound, e ponho-me daqui para fora. Diga-me que eu tenho a perder. Na verdade não é o finalzinho não, é uma outra parte aqui. Aqui o eu lírico ele sente a necessidade da viagem, né, para escapar da sensação da mesmice que o destrói. Essa mesmice, né, é ela, por exemplo, também que vai impedir a comunicação com alguém que escolheu a instabilidade por princípio. Uma vez escolhendo a instabilidade e a errância, não se pode mais voltar para o padrão. Então, ele se torna incomunicável com esse padrão. E isso também continua, também já agora sim, já no finalzinho do poema, né? Vou pela Columbus Avenue abaixo, todos os bares a fecharem, é já 1:15, todas as cidades onde chego são como uma fechadura sem chave. Todos os bares estão fechando, todas as cidades são incomunicáveis a ele em suas viagens. Todas as cidades onde chego são como fechaduras sem chave. Ele não consegue abrir, ele não consegue adentrar. Ele não se comunica. O que é que acompanha ele? O que acompanha são os velhos blues, os estilos musicais, né? Narrativas que comentam sobre a marginalidade mesmo. Né? Não são pessoas.
Bem, o próximo poema aqui é chamado Diamonds in My Windshield, diamantes no para-brisas, né? E mais uma vez também temos a ideia do tema do viajante, certo? Bem, vou ler, posteriormente fazemos análise. Com diamantes no para-brisas e estas lágrimas do céu, entro na cidade pela autoestrada, sob a chuva ao lado de um comboio. O vento morde-me o rosto pela fresta. São estas noites tardias e este voar pela estrada que sempre me dão para cantar. Mas há um duster a querer dar-me a volta, acelerando a fundo pela direita, rodando sem parar sobre uma lua da meia-noite. E um aventureiro do Wisconsin com cabelo de bola de bilhar a sonhar dormir numa cama de Wisconsin. Mas há 15 pés de altura de neve para leste, mais gelada que o cu de um mineiro. A viagem acaba junto à costa. San Clemente já se avista, e os desesperados de domingo aparecerem à deriva sem um tostão. O drive-in orange, com letreiros em neon. E os cinemas cheios à cunha, com as escravas do desejo, esporas escaldantes, o poço do pecado. E a área metropolitana com transbordos e desvios, voos noturnos de Riverside, placas de fora de serviço, sempre um tudo nada atrasadas. Agora os marinheiros galopam para a via rápida, o 101 não se pode perder, há filas de colinas sobre campos de cimento, e as linhas fraturadas da memória, a 8 segue para leste, a 5 para o norte, saídas convergentes de um lado e do outro, olhar o sinal, atravessar a linha, faz sinal com pisca, a rádio saiu do ar, dá-nos tempo para pensar. Enquanto andamos à procura de um cigarro, ouve-se o rumor que ecoa por esta selva da meia-noite. E lembramos-nos de alguém que encontramos. Só mais um bloco, o motor conversa e murmura a casa por fim. É o tema da viagem, né? Mais uma vez o tema da errância. Vamos ver o que aconteceu nesse percurso, vamos ver o que aconteceu nesse trajeto. Bem interessante, né? Já é de início a metáfora dos diamantes no para-brisa, né? E que remetem a duas coisas, muito tranquilamente. O brilho no para-brisas devido às chuvas que caíam, portanto, esse brilho remete aos diamantes no para-brisa, mas que também tem um outro sentido, um sentido ambíguo, né? A riqueza de sempre estar à frente pela estrada, de sempre fugir, de sempre viajar, de sempre estar a caminhar, de sempre estar a explorar, de sempre se meter na errância, de sempre olhar para a frente e estar saindo do local onde, vamos dizer, exploradamente você ficaria estável. São estas noites tardias e este voar pela estrada que sempre me dão para cantar. Há aqui inicialmente uma sensação de incerteza, né? Mais uma vez a ideia da escuridão está presente. O terceiro poema que ele utiliza essa palavra escuro, né? Ou noites tardias, por aí vai. E de liberdade, né? Que é de viajar pelas estradas, né? E que acontece exatamente associada à ideia da cantoria, né? Veja que, por exemplo, no poema passado, o que acompanhava o ser errante eram os blues. Aqui, né, a música ajuda o sujeito a se libertar, ajuda o sujeito a estar na errância de uma forma muito mais tranquila, sem ter que repensar, né, o que está fazendo.
sem ter que retomar sua identidade anterior. Então a música ajuda o sujeito a sair da estabilidade, a aderir a uma instabilidade, a aderir a uma errância, ou, se você preferir, até mesmo a se libertar. Bem, quem seria exatamente o concorrente dele na estrada? E aí você vai aparecer o mas e o mas, né, as conjunções adversativas, né, que foram traduzidas aqui, no inglês estaria um cause e um but, mas aqui o sentido é adversativo, no caso. Ele vai dizer que há um duster a querer dar minha volta, mas há um duster a querer dar minha volta, acelerando a fundo pela direita, rodando sem parar sob uma lua de meia-noite, um aventureiro do Wisconsin, com cabeça de bola de bilhar, a sonhar dormir numa cama do Wisconsin. Concorrente aqui, a tirar, a perturbar a sensação do eu lírico, né, de liberdade, de errância. É um sujeito que faz um movimento deambular, casa, trabalho, trabalho, casa, e que deposita os seus sonhos em um descanso diário. É exatamente o antirreflexo do viajante, do que ele espera para si. É exatamente essa imagem que o viajante ele não quer se deixar aprisionar, que ele não quer, vamos dizer assim, estar associado a essa rotina, casa, trabalho, trabalho, casa. Então não é à toa toda essa falação sobre o Duster, né, um carro razoável, né, um carro que tem uma marca, mas que, vamos dizer assim, esse carro faz com que o indivíduo se escravize, né, e entregue a sua liberdade pelo desejo de posse. E veja que o único sonho que restou a ele é o sonho de uma cama, de um descanso, porque ele vive o tempo todo sendo explorado. A outra interrupção, né, não é uma concorrência, mas há uma interrupção na viagem do indivíduo, é um fenômeno natural. Né? No meio da estrada, a 15 pés de altura, de neve para leste, e que ele fala que está mais gelada que o cu de um mineiro. Né? Bem, primeiro, aqui há o acaso, né, que não deixa ele prosseguir tão linearmente a sua viagem. Né? Ele vai ter que voltar às áreas metropolitanas. E quando ele fala o cu de um mineiro, né, é importante também a gente sinalizar aqui que o linguajar aqui não impoluto, não padrão, o linguajar é vulgar, é marginal, é maldito, porque está dentro também de uma vivência que se espera ser marginal, que se espera ser maldita. Né? Veja que boa parte das letras, né, de Tom Waits, né, refletem sobre essa vivência marginal. Então, assim, da autoestrada ocorre o desvio para a área metropolitana. Né? E aí você, por exemplo, já quase entrando na cidade, você vai ver os cinemas, né, do drive-in, né, com filmes pornôs, né, As Escravas do Desejo, Esporas Escaldantes, o Poço do Pecado, e ele vai adentrando cada vez mais, né, vai passando pelo aeroporto, vai passando, né, pela área portuária e vai entrando nas cidades, já que havia 15 pés de neve e não daria para continuar a viagem. A visão, né, que ele tem quando ele vai adentrar essa área mais metropolitana é a visão de um flané, né, que tenta transferir sua subjetividade para as andanças dos outros. É uma tentativa, uma forma de mudar e continuar a viagem de si. Já que ele não vai poder continuar a viagem pela estrada, ele está retornando à área metropolitana, então ele vai tentar se enxergar, ou vai tentar continuar a sua viagem olhando os outros andando, observando a vivência do outro. Né? E aí você vai ter assim, ó, voos noturnos, Riverside, placas de fora de serviço, sempre tudo nada atrasado. Agora os marinheiros galopam para a via rápida,
o 101 não se pode perder, a fila de colinas sobre os campos de cimento e as linhas fraturadas da memória, a 8 segue para leste, a 5 para o norte, saídas convergentes de um e do outro lado, olhar para o sinal, atravessar a linha, faz sinal com pisca. Então, ele observa uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo para tentar fazer com que a sua cabeça, né, continue a viagem de si, agora observando o outro. Mas aí acontece uma outra coisa. A rádio saiu do ar. Aquela cantoria que lhe dava uma determinada fluidez para a sua viagem, ela parou. A canção estancou, a cantoria cessou. E aí o que é que acontece? Dá-nos tempo para pensar. Pensar aqui é voltar a si. É reconhecer-se mais uma vez como uma identidade social marcada e que será cobrada. Veja que ele exatamente diz isso aqui, ó. E lembramos-nos de alguém que encontramos, nós mesmos. Só mais um bloco. O motor conversa e murmura casa por fim. Retornar para o lar é reassumir as funções. Retornar à sua identidade social demarcada, né, e cumprir seu papel no mecanismo do sistema capitalista. Nesse momento, se a gente for até dar uma olhada, né, ele começou assim: entro na cidade pela autoestrada, o vento morde-me, né? Ele vem falando dentro de uma perspectiva do eu. Ó. Entro na cidade, né? O vento morde-me, né? E no final do poema, né, ele coloca assim: a rádio saiu do ar, dá-nos, não dá-me, dá-nos tempo para pensar. Lembramo-nos, né, encontramos. Nesse momento, o eu lírico, né, ele muda a pessoa pronominal, né, fazendo o leitor do poema participar dessa consciência do retorno, da demarcação da identidade social. E acaba também por responsabilizá-lo. Ou seja, é você também que demarca a minha identidade e que me faz ser como você. Bem, vejam que nesse momento a errância ela não se completou. O retorno ao lar, o retorno à casa, faz com que a viagem seja interrompida. Vamos agora analisar um outro poema chamado Downtown Train, o comboio para baixo, né? E aí nós vamos ter também o tema da viagem e da prisão amorosa dessa vez. Comboio para baixo. Lá fora, outra lua amarela rasgou um buraco na noite. Salto pela janela e vou rua abaixo, a brilhar como uma moeda nova. Os comboios para baixo vão cheios com todas as miúdas de Brooklyn, a darem tudo para fugirem aos seus pequenos mundos. Aceno com a mão e espalham-se como corvos. Nada tem que me prenda o coração. São só espinhos sem rosas. Cuidado com elas no escuro. Oh, se fosse eu quem tu escolhesses, mas agora já não me ouves. Será que esta noite te vou ver num comboio para baixo? Todas as noites é assim, deixas-me sozinho afinal. Conheço a tua janela e sei que é tarde. Conheço a tua escada e a tua porta. Vou pela rua junto ao teu portão. Para ao pé da luz no cruzamento. Olhas para eles, vê-los tombar, todos com um ataque de coração. Mas todos se ficam pelo parque.
sabem que não vão te voltar a conquistar. Será que esta noite te vou ver num comboio para baixo? Todas as noites é assim. Deixas-me sozinho afinal. Será que esta noite vou ver num comboio para baixo? Como chuva tombam todos os meus sonhos num comboio para baixo. Bem, essa letra, né, formato narrativa, mais uma vez, acontece quase como uma carta, declaração para o pronome tu, né, segunda pessoa com quem se fala. Já nessa partezinha aqui, salto pela janela e vou pela rua abaixo, a brilhar como uma moeda nova, os comboios para baixo vão cheios, com todas as miúdas do Brooklyn a darem tudo para fugirem aos seus pequenos mundos. A gente nota que o eu lírico entra no comboio e logo é visto como uma oportunidade para as meninas novas e paupérrimas do Brooklyn para sair da realidade miserável que convivem. Ou seja, existe também a fuga dos outros aqui. A fuga dessas meninas é fugir dessa realidade miserável. O sonho delas é buscar uma dimensão diferente dessa. Enquanto essas meninas fogem, né, da sua origem, tentam buscar outras situações econômicas mais confortáveis, o indivíduo ele busca o comboio não para fugir de uma sensação, mas para buscar a sensação amorosa a que ele já está preso. Vamos dar uma olhada nisso, vocês vão observar isso com mais clareza. Bem, na segunda estrofe ele vai dizer assim: nada tem que me prenda o coração, são só espinhos sem rosas. Ou seja, essas miúdas, né, do Brooklyn, que diz que estão apinhadas no comboio, elas são só sofrimentos, não têm delicadeza e não têm capacidade de sensibilizar o eu lírico para um romance. É isso que ele exatamente diz. Ele já está preso a uma determinada mulher. Só que essa mulher já não mais o nota. Vejam, se fosse eu quem tu escolhesses, mas agora já não me ouves. Né? Ou seja, esse agora demarca que existe um tempo em que ela ouvia, né, o eu lírico e agora já não ouve mais. Ele continua, né? Será que esta noite te vou ver no comboio para baixo? Todas as noites é assim, deixes-me sozinho afinal. Nesse caso aqui, o eu lírico ele tenta repetir a cena do acaso em que conseguiu ver seu objeto amoroso, né? E ele faz isso como se pudesse voltar ao passado para reavê-lo. Mas o acaso é mutável e inconstante. E o final do eu lírico será a solidão, com certeza. Ele não pode repetir a mesma cena do acaso. O acaso realmente tem propriedade de ser inconstante. Na estrofe seguinte, ele vai dizer isso aqui: ó. Conheço a tua janela e sei que é tarde. Conheço a tua escada e a tua porta. Vou pela rua junto ao teu portão, para o pé da luz no cruzamento. Ele sabe o endereço do objeto amado, mas é tarde. É tarde emocionalmente e é tarde também pelo horário. A lua já está amarela sobre o cenário. Interessante que ele reflete para os passantes a sua emoção. Ele transmite o contágio do olhar para os outros. Veja o que ele coloca aqui, ó. Olhas para eles, vê-los tombar todos com um ataque do coração, mas todos se ficam pelo parque, sabe que já não te vão voltar a conquistar. Isso ele fala no sentido de ela para ele, né? Ou seja, ele não vai voltar mais a conquistá-la, algo aconteceu entre os dois, mas ele coloca esse reflexo nos outros passantes do parque também, né? Contamina os passantes com esse seu olhar.
E assim, por fim, né, ele vai dizer que como a chuva toma todos os meus sonhos num comboio para baixo, a constatação da perda amorosa também leva à perda dos sonhos. Veja que é totalmente o contrário do que aconteceu em Uma Vez em Cada Cidade. Né? Uma Vez em Cada Cidade diz que sonhar está próximo à liberdade, está distante da prisão amorosa ou da prisão por posse. Aqui o indivíduo ele tenta viajar para reencontrar com um acaso amoroso. Né? Só que o acaso ele é instável, né? O acaso é mutável e ele está preso a uma sensação. Ele se deixou aprisionar por uma sensação que o castiga, enquanto a mulher já o esqueceu, a mulher já nem o nota mais. Então é uma viagem que o leva a uma prisão, não a uma liberdade. E por fim, né, o último poema que eu escolhi para que a gente possa fechar esse estudo do Tom Waits, né, de Noturnos, chama-se Postal de Natal de uma Puta de Minneapolis, ou Christmas Postcard from a Hooker in Minneapolis. Vou ler e depois a gente comenta. Olá, Charlie. Estou grávida e a viver na Rua 9, mesmo por cima de uma livraria nojenta à beira da Euclid Avenue. Deixei de meter droga e parei de beber uísque. O meu homem toca trombone e trabalha no caminho de ferro. Ele diz que gosta de mim, ainda que o bebê não seja dele. Diz que o vai criar como um verdadeiro filho. Ofereceu-me um anel que a mãe costumava usar e sai comigo para dançar todos os sábados à noite. E Charlie, penso sempre em ti todas as vezes que passo uma bomba de gasolina por causa da brilhantina que usava no cabelo. E ainda tenho aquele disco do Little Anthony e os Imperials, mas roubaram-me o giradiscos. O que é que se há de fazer? Olha, Charlie, quase dei em doida quando o Mário foi de cana, por isso voltei para Omaha para viver com os meus velhos, mas toda a gente que eu conhecia ou morreu ou estava presa, então voltei para Minneapolis e desta vez penso que vou ficar por cá. Sabe, Charlie, pela primeira vez desde o acidente, parece-me que sou feliz. Só queria ter agora todo o dinheiro que costumávamos gastar em droga. Comprava um parque de carros usados e não vendia nenhum, para usar um diferente em cada dia, a condizer a maneira como que me sentisse. Oh, Charlie, por amor de Deus, queres saber toda a verdade? Não tenho nenhum marido, ele não toca trombone e preciso de dinheiro emprestado para pagar ao advogado. E olha, Charlie, devo sair com pena suspensa no dia de São Valentim. Bem, já no título, né? Postal de Natal de uma puta em Minneapolis, né? Vamos destacar essa palavra puta, né? Como uma característica de uma pessoa que realiza o amor como uma troca pecuniária, né? Uma troca, o sexo, né? Como uma troca pecuniária. Depois que lemos toda essa carta, né? Que é feita para Charlie, né? Nós já podemos apontar algumas mentiras de imediato já na primeira estrofe. Olá, Charlie, estou grávida e a viver na Rua 9. Primeira mentira. Deixei de meter droga e parei de beber uísque. Segunda mentira. O meu homem toca trombone e trabalha no caminho de ferro. Terceira mentira. Ainda que o bebê não seja dele, aí já continuando na segunda estrofe, diz que o vai criar como verdadeiro filho. Aqui é uma dramatização para fazer Charlie pensar que o filho pode ser dele. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o final da carta é ela pedindo dinheiro a Charlie. Né? E ela até coloca uma cena, vamos dizer assim, de prendimento amoroso ainda. E Charlie, penso sempre em ti todas as vezes que passo uma bomba de gasolina por causa da brilhantina que usava na cabeça, usavas no cabelo. Talvez o Charlie aqui, né,
pressuposição que nós temos é que Charlie trabalhava num posto de gasolina, possivelmente seria um frentista, né? Ao finalzinho, né, lá na penúltima estrofe, você vai ter isso aqui. Ó. Sabes, Charlie, pela primeira vez desde o acidente, pelo contexto em que essa carta foi escrita, né, essa carta, essa composição poética, sugere-se que o acidente foi com uso de drogas, com abuso do uso de drogas. E isso vai se confirmando cada vez mais no decorrer, né, dessa estrofe. Só queria ter agora todo o dinheiro que costumávamos gastar em drogas. Ou seja, ela ficou viciada ao ponto de perder a segurança financeira mais básica. E, portanto, também, possivelmente, também ficar debilitada, né, em sua saúde. Compraria um parque de carros usados e não vendia nenhum, para usar um diferente em cada dia, condizer com a maneira que me sentisse. Aqui o desejo do eu lírico, né, expressa que a ideia seria controlar a emoção como uma posse de um objeto, comparar-se com a posse de um objeto. Talvez essa ideia de desejo seja porque ela exatamente não tem controle sobre as suas emoções e o que levou também ao uso abusivo de drogas. Ô Charlie, pelo amor de Deus, queres saber toda a verdade? E aí ela revela uma possível verdade, uma versão de uma verdade. Não tenho nenhum marido, ele não toca trombone e preciso de dinheiro emprestado para pagar o advogado. E olha, Charlie, devo sair com pena suspensa no dia de São Valentim. Até mesmo aqui, né, já que houve tanta mentira sendo construída no decorrer da carta, né, da puta de Minneapolis, provavelmente mais uma versão foi inventada aqui, né? Talvez ela não esteja nem presa. A pressuposição seria de ela conseguir o dinheiro para mais uma vez comprar as drogas, né? Veja que todo o seu jogo amoroso, inventar que tem um filho, que está grávida, inventar que foi viver com um sujeito que foi preso, depois ela foi viver com os pais, e que tinha sonhos de comprar carros para controlar suas próprias emoções, depois dizer que ela mesma foi presa, né? Isso até poderia ser uma possível verdade, mas em virtude do contexto de toda uma narrativa ficcional, a intenção maior aqui está mais condizente com o uso da imagem amorosa passada para construir uma vantagem pecuniária, para pedir dinheiro, exatamente, para alimentar o vício. Ok? Mas uma vivência marginal, uma vivência invisibilizada, né? Que não foi colocada aqui, Noturnos. Inclusive o título também sugere muito, né? Desse livro, aqueles que estão na escuridão, aqueles que se encontram na noite da sociedade, os noturnos. Bem, assim lemos parte da obra de Tom Waits, mais significativa, Noturnos, né, o livro Tom Waits, e peço a vocês também que frequentem aí os links na Mediateca de algumas músicas, algumas letras que eu coloquei, né, em que o próprio Tom Waits ele interpreta esses poemas, essas composições poéticas, ou em termos de música, ou em termos também de declaração. E de paz, Senhor vos acompanhe.